Fala galera, tudo bem? O professor Levi e a gente vai hoje mostrar para vocês uma aula que a gente vai falar sobre o estudo dos gases, que é um assunto dentro da termologia. Nossa última aula foi sobre propagação do calor, não foi? E agora a gente vai estudar os gases perfeitos aqui, beleza? Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês o slide. Então vamos lá, galera. Um gás é um estado da matéria onde as moléculas têm uma agitação, um movimento desordenado e, devido a esse movimento desordenado, elas tendem a ocupar todo o espaço que é fornecido para eles, não é isso? Então, um gás, a gente vai dizer que ele não ocupa, que ele não tem nem forma nem volume definido, ele ocupa o espaço que derem para ele e se adequa à forma do recipiente também. Tudo bem? A gente vai começar aqui falando nas variáveis de estado de um gás, que são essas três aqui. A gente vai trabalhar muito com essas três grandezas aqui. A pressão, o volume e a temperatura absoluta. Essa temperatura absoluta aqui é na escala Kelvin. Então, aqui dentro, quando ele der uma questão para você resolver que estiver falando sobre graus Celsius, a gente obrigatoriamente tem que transformar de Celsius para Kelvin. A gente já aprendeu isso lá naquela aula de transformações, mas a gente vai lembrar de novo aqui como é que faz. Tudo bem? Então, essas três aí são as chamadas variáveis de estado aqui dentro, beleza? Tá. E aí a gente precisa também falar para vocês, explicar quando é que um gás está nas CNTPs. O que são CNTPs, professor? CNTPs são as condições normais de temperatura e pressão, que a gente estuda isso em química também. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? A temperatura a gente considera que um gás está na CNTP quando ele está a temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, tudo bem? E está submetido a uma pressão de 1 atm. Quanto equivale 1 atm em newtons por metro quadrado, que é o Pascal? 10 a quinta Pascal. Então, 1 atm é a mesma coisa que 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado. Tudo bem? Ou 10 a quinta Pascal, se você queira, ainda tem mais essa outra unidade aqui, que é centímetro de mercúrio. Beleza? Então, quando o gás está a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, a gente diz que ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos seguir aqui. Conceito de mol. O que é o conceito de mol aqui? Que também vai aparecer para a gente precisa lembrar. O mol ele é uma quantidade definida, assim como a dúzia. Então, se eu tenho uma dúzia de qualquer coisa, quantas unidades eu tenho daquilo? Eu tenho 12. Então, para o mol, também foi definido, aqui dentro da física e da química, foi definida essa quantidade aí, que a gente chama de mol. Então, quanto vale o mol de qualquer coisa? Vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, o que eu tiver lá. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Esse valor aí, 6,02 vezes 10 a 23, ele é chamado de número de Avogadro. Tranquilo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. 1 mol de elétrons. Quantos elétrons tem 1 mol de elétrons? Esse valor, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E se for 1 mol de átomos? 6,02 vezes 10 a 23. É como eu falei, como se fosse uma dúzia. Uma dúzia de banana, 12 bananas. Uma dúzia de maçãs, 12 maçãs. Uma dúzia de laranja, 12 laranjas. Então, 1 mol de qualquer coisa vai ser essa quantidade aqui. É um número muito grande. Tá? Porque quando se fala em gás, a gente está trabalhando com muitos átomos, muitas moléculas. Então, a gente preferiu usar esse termo aqui, mol, em quantidade, tá? Beleza? O mol de moléculas seria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Então, vamos lá, pegar um gás, né? 1 mol de moléculas aqui, né? Então, a gente vai ter a massa total de um gás em gramas. A gente pode chamar ela, a gente pode dar 3 nomes para ela. A massa total de um gás aqui. A massa de 1 mol, no caso, né? Vai ser, a gente pode chamar de massa molar, massa molecular ou molécula grama. Então, isso aqui é uma quantidade definida, que seria 1 mol de moléculas aí, a massa de 1 mol. Tudo bem? Então, se a gente quiser calcular a quantidade, o número de mols aí, como é que a gente vai pegar? A gente vai pegar a massa do gás, tá? Que é o Mzinho, e dividir pela massa molar, que é esse valor, esse M maiúsculo aqui. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha lá. A massa molar do oxigênio, por exemplo,
vale 32 gramas, ou seja, um mol de oxigênio, se eu tiver um mol de oxigênio, eu vou ter 32 gramas de oxigênio, tudo bem? Então, se eu tiver uma massa de oxigênio igual a 96 gramas, quantos mols eu vou ter? Tudo bem? Eu sei quanto vale a massa de um mol, vale 32. Só que eu não tenho 32, eu tenho 96 gramas. Então, eu quero saber quantos mols tem em 96 gramas, se em 32 gramas eu tenho um mol. Então, eu posso definir por essa expressão que a gente viu aí. O número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar. Então, eu vou pegar 96 e vai dividir por quanto? Por 32. Se eu fizer essa conta, vai dar 3 certinho. Então, em 96 gramas de oxigênio, a gente tem 3 mols. Tudo bem, galera? Beleza? Esse exemplo é só para te situar aí. Sei que vocês já estudaram isso em química também. Vamos trabalhar aqui com as variáveis de estado para a gente apresentar para vocês a chamada equação de Clapeyron. Tá? A equação dos gases perfeitos aqui. Beleza? Então, o que diz essa equação de Clapeyron aí? Ela diz o seguinte, que a pressão e o volume, eles vão ser diretamente proporcionais à temperatura. Então, se eu aumento a temperatura de um gás, a tendência é que o volume dele se aumente, né? E a tendência é que a pressão aumente. E também a pressão e o volume entre si já são inversos. Quando eu pressiono um gás, quando eu comprimo ele, a tendência é que o volume dele diminua. Então, tanto a pressão como o volume são diretamente proporcionais à temperatura absoluta, porém, a pressão e o volume entre si, eles são inversos. Quando um aumenta, o outro tende a diminuir. Beleza? Tá, e quem é esse NR aí, professor? Esse N é o número de mols que a gente acabou de ver como calcula, e esse R é a constante universal dos gases. Não se preocupe com o valor dela, porque nas questões vai ser fornecida para vocês, tá? Então, essa constante, o valor dela é 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, não se preocupe com isso, que nas questões, quando você tiver que utilizar essa expressão aqui de Clapeyron, vai ser dado esse R aí para você. Beleza? Então, PV igual a nRT. É o que a gente vai usar quando for trabalhar com isso aí. Tá. Vamos fazer algumas observações aqui, galera. Primeiro, a temperatura de um gás deve estar sempre na escala Kelvin, quando eu falei. Então, aqui, dentro desse assunto, a gente nunca vai usar em graus Celsius. Mesmo que a questão peça em graus Celsius, você sempre trabalha com Kelvin. Então, o que vai acontecer aí? Se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, como é que eu faço? Isso a gente viu lá na aula de transformação de escalas. A gente pega o valor que tem em Celsius e soma com 273. Tudo bem? Beleza? Tá? Outra observação aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTPs, na verdade, um mol de qualquer gás, ele sempre vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, se eu tiver um mol sujeito à pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Tá? E aqui é umas relaçõezinhas aí, se vocês precisarem transformar. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é igual a quanto? A 10 a menos 3 metros cúbicos, tudo bem? Isso aqui é fornecido em prova. Vamos trabalhar aqui na equação, na lei geral dos gases aqui, tá? Imagina que eu tenho dentro de um recipiente um gás com uma certa massa, uma massa constante aqui, tá? E aí, esse gás, ele tem as seguintes variáveis, as variáveis de estado. A pressão dele eu vou chamar de P1, o volume dele eu vou chamar de V1, e a temperatura dele eu vou chamar de T1. Lembrando que essa temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin. Após uma transformação qualquer gasosa aqui, o que vai acontecer? A pressão do gás vai passar a ser P2, o volume do gás passa a ser V2 e a temperatura passa a ser T2. Ou seja, houve uma variação na pressão, ou no volume, ou na temperatura, ou nos três. Como é que eu vou relacionar essas três variáveis de estado aí? Existe uma expressão chamada Lei Geral dos Gases, que diz que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Ou seja, a pressão multiplicada pelo volume dividido pela temperatura é constante. Se houvesse aqui uma passagem para um outro estado, eu poderia escrever aqui igual a P3, V3 sobre T3. Se passasse para um outro estado, P4 vezes V4 sobre T4. Então, sempre essa relação aqui, independente da transformação que o gás sofrer, pressão, volume dividido por temperatura, ela vai ser sempre constante. Vocês sempre vão poder usar essa expressão que é chamada Lei Geral dos Gases Perfeitos. Tudo bem, galera? Beleza? Tá? Então, essa relação PV sobre T, ela permanece constante, independente do tipo de transformação. Desde que a massa do gás aqui
ela se mantenha constante. Não há furos aqui no recipiente para o gás vazar. Tá? Vamos pegar aqui outra parte. Estudo dos gases, na parte 2. Então, aqui a gente vai ver as transformações gasosas aqui particulares, tá? A primeira transformação gasosa que a gente estuda aqui é a chamada... Um instante aqui, galera. A primeira transformação é a chamada transformação isotérmica. Ou seja, aquela transformação onde a temperatura do gás vai permanecer constante. Ela também é chamada de lei de Boyle, tá? Tudo bem? E aí, o que que diz aqui? Se a temperatura, lembrando as 3 variáveis de estado, o volume, a pressão e a temperatura. Se a temperatura está constante, numa transformação isotérmica, vão variar a pressão e o volume. Mas de que forma a pressão e o volume variam? Olha lá. Aqui está a lei geral dos gases que a gente acabou de ver. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Como a temperatura é constante, eu posso cortar ela dos dois lados aqui. Eu posso simplificar. T1 com T2, porque é o mesmo valor. E aí a expressão da lei geral dos gases vai ficar assim, olha lá. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, já que eu cortei a temperatura dos dois lados aqui, porque ela é igual, ela é constante. Tá? E aí, se eu quiser calcular esse P2, eu passo o V2 dividindo. E aí eu vejo o seguinte, que a pressão e o volume vão variar de maneira o quê? Inversamente proporcional. Como a gente já viu. Se eu pegar um gás e comprimir ele, aumentar a pressão, o volume diminui. Se eu expandir ele, se eu aumentar o volume, a pressão diminui. Se eu comprimir esse gás, se eu diminuir o volume, aí a pressão aumenta. Ou seja, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? Então, aqui eu tenho um gás dentro de um recipiente, com volume 1, uma pressão 1. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou expandir ele, eu vou aumentar o volume. Quando eu faço isso, a pressão exercida por ele, que são os choques das moléculas, dos átomos e moléculas com as paredes do recipiente, elas vão ser cada vez menores, porque o espaço dá cada vez maior agora, o volume aumentou. Então, se há uma expansão do gás, se o volume aumenta, então a pressão diminui. Tudo bem? Se for uma temperatura constante. Beleza, galera? Aqui um gráfico da pressão sobre dessa transformação que a gente acabou de ver, quando a temperatura é constante, da pressão em função do volume. Olha lá. Como o volume e a pressão são inversamente proporcionais, o gráfico teria essa configuração aí. Repare que quando o volume aumenta de V1 para V2, a pressão que estava aqui em cima, ela cai. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Esse gráfico aqui ele tem um nome, ele é chamado isoterma. Qualquer ponto que eu pegue sobre esse gráfico aqui, a temperatura ela é constante, é a mesma temperatura, tá? Tranquilo isso aí? O que mais que nós temos aqui? Se eu pegar uma outra isoterma mais afastada da origem, olha lá, se eu pegar uma isoterma, ela vai ter uma temperatura constante, mas diferente dessa daqui, porque está sobre outra linha. Quanto mais longe essa linha tiver daqui do zero, maior a temperatura. Então, essa isoterma que está uma temperatura da telinha, essa temperatura ela é maior do que a temperatura da isoterma que está mais próxima aqui. Inclusive, tem uma questão dessa daí para vocês. Eu já estou dando até a resposta aqui. Quanto mais afastada tiver a isoterma da origem, maior a temperatura. Então, desses dois aqui, essa linha que está pontilhada, a isoterma telinha, tem uma temperatura maior do que essa isoterma aqui. Tudo bem, galera? Beleza? Uma outra transformação importante aqui dentro também é a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É aquela onde a pressão agora é que vai ser constante. Lembra que a transformação passada era a temperatura que era constante. Então, agora, quem vai ser constante vai ser a pressão. Se a pressão está constante, quais as grandezas vão variar aqui? Vão variar o volume e vão variar a temperatura. O volume e a temperatura absoluta variam. Então, nós teríamos aqui, olha lá, se a pressão é constante, eu posso simplificar ela dos dois lados, P1 e P2, tudo bem? E aí, a equação vai ficar assim, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Lembrando que esse T tem que estar na escala Kelvin, nunca pode ser na escala Celsius, tá? Então, aqui a gente tira que o volume, se eu isolar esse V2, passar o T2 multiplicando, eu vou ter que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Se eu dobrar a temperatura, o volume vai dobrar. Se eu aumentar a temperatura 3 vezes, o volume aumenta 3 vezes. Tudo bem? Então, nós temos aqui, olha lá, um exemplo aqui de um balão, né?
tá? Se eu quiser manter a mesma pressão, se a pressão for constante, quando eu aumento o volume aqui do balão, eu tenho que esquentar o gás que está lá dentro para que os átomos e moléculas continuem pressionando com a mesma força, agora num volume bem maior, tudo bem? Então, seria uma transformação isobárica, quando a pressão é constante. Tudo bem? Aqui o gráfico da transformação isobárica, né, da pressão constante. Então, se a pressão é constante, então, uma reta aqui que é constante, a nossa pressão, e o volume variando. O gráfico da temperatura também seria assim, né? Se o volume está aumentando, a temperatura também aumenta. Beleza? Tudo bem? Terceira, transformação isocórica, que é a de volume constante agora. Ela tem 3 nomes. Ela pode ser transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Mas quer dizer só uma coisa, que o volume é o quê? Constante. Se o volume é constante, quem é que vai variar aí, galera? Vão variar temperatura e pressão. Tudo bem? Então, aqui na lei geral dos gases, tudo parte daqui da lei geral. Eu posso simplificar o volume dos dois lados, e aí eu vou ficar com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, ou seja, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, né? Vamos entender melhor isso aí. Como o volume é constante, galera, como o volume é constante, por exemplo, uma panela de pressão, né? Quando eu aumento a temperatura, o vapor que está lá dentro exerce uma pressão maior, né? Exerce uma pressão maior, porque eles estão ganhando mais energia, então estão mais agitados, mas o volume não variou. Então, se eles estão recebendo energia para o mesmo espaço que eles estão concentrados, eles vão se chocar com a parede com mais força, né? Então, se eu aumento, no caso, a temperatura, eu vou aumentar a pressão exercida pelo gás lá, se o volume ficar constante, beleza? Então, aqui o gráfico seria da transformação isocórica, né? Volume constante, aí a pressão e a temperatura diretamente o quê? Proporcionais, beleza? Tudo bem, galera? Tá? Então, vocês vão receber aí, junto com esse vídeo, vocês vão estar recebendo também uma apostila com resumo e 5 questões aí para vocês me entregarem daqui a uma semana, tá? Podem fazer com calma, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar lá, beleza? E aí eu desejo para vocês aí bons estudos aí, continuem estudando, que quando isso passar a gente volta para a sala de aula, tá bom, galera? Um abraço a todos e boa noite. Valeu.